O meu povo sofre porque não tem o conhecimento. As pessoas desconhecem a força que tem. E algo tão frágil, tão pequeno, estão impossibilitando ela de vencer, de alcançar aquilo que Deus o prometer. Que Deus o prometer em sua vida. Então é a visão que nós temos diante daquilo que o Senhor nos falou. O que você enxerga daquilo que está diante de você? Qual a visão que você tem disso? Qual a visão que você tem? Não, eu estou vendo uma luta, tá? Eu não estou perguntando o que você está vendo. Eu estou perguntando qual a visão que você tem diante disso. Que essa luta não veio para te matar. Que esse deserto não veio para te derrotar. Qual a visão que você tem diante disso? Que Deus tem um propósito maior por trás disso que você está passando. Qual a visão? Ei, você é um homem de Deus. Olha para a pessoa do teu lado, olha, fecha a cara para ela e diz assim, você é um homem de Deus. Fala para ela, fala que é para acreditar, para ela saber que é sério o que você está falando. Não, fecha a cara mesmo. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém. Qual a visão que você está tendo desse cenário, irmão? Ei, olhe para mim agora. Qual a visão que você está tendo? Ah, mas o senhor não está onde eu estou. Qual a visão? Irmão, todos nós temos um deserto. Todos nós temos um deserto, irmão. Às vezes não precisamente iguais, mas todos nós temos um deserto. Mas qual é a visão que você está tendo, irmão? Não, estou tendo que é necessário eu passar um tempo aqui. Porque quando eu sair daqui, eu vou sair maior, eu vou sair melhor, eu vou sair mais forte. Qual a visão que você está tendo, irmão? Não, é que eu acho que eu não vou mesmo, é que eu acho que eu já cheguei, eu acho que acabou. Essa é a sua visão? Essa é a sua visão, irmão? Irmão, nas piores situações eu recorro à palavra que Deus tem me feito me apoiar sobre ela. Quando tudo parece fugir do meu controle, quando tudo que eu faço ou tento fazer deu errado, eu recorro à palavra dizendo, eu sei que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Eu recorro a ela. Eu não estou dizendo, Senhor, eu não estou entendendo o propósito, eu não estou sabendo o que aconteceu. Parece que tudo foi de água abaixo. Mas eu sei que no final faz parte do teu plano. Glória a Deus, irmão. Irmão, quando nós temos a visão, nós não desistimos, irmão. Nós permanecemos. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo alguém dizer assim, para com isso, tu não está vendo que não vai dar em nada? Desiste, para com isso. E você fala, não, eu não, mas você está vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada. Mas Deus me deu a visão, Deus falou para mim ir. Porque a visão não é simplesmente visualizar, irmão. Mas a visão, sabe, é uma certeza tão grande que só Deus pode dar no seu coração. Então, qual é a visão que nós estamos tendo diante desse cenário? Que cenário? O cenário que você está passando. O cenário que você está vivendo, irmãos. Pastor, mas eu só estou vendo o deserto. Mas do teu lado tem um Deus tão grande, tão poderoso, que faz o deserto se tornar mais verde do que as campinas de Jordão, irmão. Nós falamos sobre isso, quando nós temos a visão, nós sabemos que a luta, sabe o que é a luta? Ela é somente disfarçada das bênçãos que o Senhor está trazendo em nossa vida. Sabe por que Deus disfarça as bênçãos com a luta? É porque só vai viver verdadeiramente aquele que tem um propósito. Para ninguém atrapalhar ela. Sabia? Porque muitos vão querer se chegar perto de você. Quando vê o barco flutuando e navegando. Mas poucos são aqueles que vão querer entrar no teu barco quando vê assim, mas tem vazamento, pode afundar. Então esses, meu irmão, imediatamente já vão, sair de cena.
Mas só aqueles que têm a visão assim, não, isso aqui é Deus. Por que é Deus? Eu estou vendo aqui. Sabe, irmãos? Ontem eu fui para... Deus estava me incomodando. E ontem eu fui para tentar orar e eu não consegui orar. Eu consegui fazer uma coisa que há muito tempo eu já não conseguia fazer mais. Chorar uma oração toda. E não consegui dizer uma palavra. Por causa de uma simples coisa que Deus falou no meu coração, dizendo: você bem sabes que você não tem capacidade nem recurso de fazer o que você fez. Isso é a minha mão que está fazendo. Irmão, eu sei disso. Não somente sei, como eu até oro, eu fico, Senhor, eu fico até receoso, até com medo, mas diz, não tema. Por que, Senhor? Mas, Senhor, eu sou tão pequeno. Ele falou, não tema, porque de alguma forma eu sei que Deus me escolheu. Assim como eu sei que Deus também te escolheu. Eu não sei se você precisa de muitas coisas para ser convencido, mas talvez precise. Eu quero citar algumas aqui agora. Irmão, comece a fazer, sabe, uma análise da sua vida. As coisas que você já passou, já não era mais para você, sabe, estar sustentando assim de pé. Era para você estar no fundo do poço. Mas olha você sobressaindo. Mas você diz, pastor, mas eu oro tanto para Deus não fizer eu passar pela situação. Irmão, entenda uma coisa. Deus não vai mudar a situação por você. Mas Ele vai fazer você andar sobre a situação. Jesus não parou a tempestade para Pedro andar. Ele falou, anda sobre a tempestade, Pedro. Às vezes você está impossibilitado, está impedido, dá o primeiro passo, que você diz, mas a situação, eu estou esperando o mar se acalmar. Deus não vai mudar a situação, irmão. Ele vai mudar você e fazer você andar sobre a situação. Não, quando as pessoas olharem e verem aonde Deus te colocou, que não vejam a mão de ninguém, mas que possam ver a própria mão de Deus sobre a tua vida. Não, não é fácil não, foi o Senhor que me sustentou. Foi Deus que me trouxe até aqui. Ele manda os discípulos assim, não leve nada, discípulo. E o Senhor vai prover tudo. Se eu não me engano, lá no meu livro de Lucas, não sei o capítulo, se é 10 ou se é já outra missão, Jesus pergunta para eles, lhe faltou alguma coisa? E eles falam, nada. Jesus pergunta para ele, lhe faltou alguma coisa? E ele responde, nada. Não faltou? Porque Deus provê em tudo. Deus está cuidando. 22. A seguir Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Irmãos, o que te faltou até hoje que Deus não te deu? O mesmo Deus que tem cuidado de você até aqui, abre a mão para receber isso aqui. O mesmo Deus que tem cuidado de você até aqui, é o que vai cuidar de você até onde você precisa chegar. O que te faltou, irmão? Qual foi o dia? Qual foi a semana que você ficou sem o alimento na tua mesa? Ah, mas eu passei luta. Não, a luta vai passar. Ah, mas tive um aperto. Não, o aperto vai passar. Mas não vai te faltar nada, porque Ele está e tem cuidado de tudo. Deus está cuidando de tudo, irmão. Nós só precisamos confiar nele. Confiar no Senhor. Nós até aceitamos a missão, sabia? Mas nós queremos carregar a mala.
Não sei, eu vou, mas deixa eu arrumar a mala aqui. Não, não. Sem nada, filho. Mas como assim? Como é que eu vou viver? Como assim? Como é que vai ser na igreja? Mas parei. Irmão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o homem de Deus vive pela fé. As coisas que você vai ter vai ser fruto da tua confiança em Deus. A gente aceita a missão, mas a gente quer o recurso. A gente não, me dá o recurso que eu vou. Deus está dizendo, não, eu sou o teu recurso. Eu sou tudo que você precisa e basta. Amém, irmãos? Ele é tudo que você precisa. Não se impossibilite mais, não se prenda mais. Você parou de sonhar. Você sonhava, agora parou. Sabe, você disse, eu nem sonho mais com isso. E a palavra sonhar, eu não estou falando de dormir, não. Eu estou falando de visualizar algo que você buscava em sua vida. Você parou, sabe por que você parou? Porque você falou, nem mais sonho com isso, porque eu não tenho recurso, porque... Deus está falando com pessoas aqui hoje, dizendo assim, volta a sonhar. Volta a sonhar. Glória a Deus. Ele é o nosso recurso. Quem está entendendo até aqui? Deus está falando para você que Deus te chamou para a missão. E você está com medo porque você não está trazendo alforje, nem pão e nem mala alguma. E Deus está dizendo assim, você não precisa. Eu te sustentarei no caminho que tu vai andar. Cuidarei de você. Aleluia. Oh Deus. Aleluia, Senhor. Mas como é que vai ser? Confia, irmão. Confia. Glória a Deus. Viva o teu milagre todos os dias. Não se preocupe com o outro dia. Vive só o seu milagre todo dia. E confia no Senhor. Aleluia. Nós temos o poder e a autoridade para repreender o pensamento, o sentimento, para quebrar o que está nos limitando e nos impossibilitando. Amém? Tem coisas que estão dependendo de você, porque Deus já te deu o poder. Quantos de você aqui confia essa manhã que Deus te deu poder e autoridade na sua vida? Quando nós não temos isso, irmão, poder e autoridade, nós pedimos, nós ordenamos e nada acontece. Porque falta o poder e a autoridade. É por isso que Jesus dá a ele, Jesus fala por discípulo, em Atos capítulo 2, diz assim, ficais aqui, até eu derramar sobre vocês o Espírito Santo, e vós terás poder e autoridade. Vocês vão ter poder, o Espírito Santo vos dará o quê? Poder. Poder para quê? Para ultrapassar, para ordenar, para vencer. Amém, irmãos? Poder e autoridade. Tem coisas que você está lutando, mas está faltando poder e autoridade. Só que isso vem dentro da sua fé. Isso vem de você achar ou acreditar que se Deus te chamou, você sabendo que não tinha, sabe, nenhuma qualidade, mas se Deus que te escolher, então abraça isso e acredita naquilo que Deus entregou nas tuas mãos. E viva um milagre. Amém? Deus te escolheu para isso, amém? Eu quero viver, eu vou viver isso. Glória a Deus, querido. É o poder, a autoridade. Só que a nossa visão, ela muda todo o cenário. Não a vista, a visão. O que você vê diante do cenário? Qual a visão que você tem diante do que você está vivendo?
Qual a visão que você tem? Qual a visão que você tem de você mesmo? Olhe para mim aqui. Quem crê que você é um filho de Deus? Faz assim. Quem crê que Deus é contigo? Mas qual a visão que você tem de ti mesmo quando você se olha no espelho? Você ainda se enxerga essa pessoa cansada, fraca, impossibilitada, que não se encaixa em lugar nenhum, rejeitada por todo mundo, tem medo de ir em lugar diferente, porque tem medo de não se encaixar, tem medo de fazer alguma coisa e fazer errado. Essa visão que você tem de você atrapalha você viver o propósito que Deus tem para ti. Sabe, irmão, não é achar que eu sou autossuficiente, mas é saber que se Ele me chamou, é porque eu vou viver o propósito dele na minha vida. Então tem muitas pessoas, sabe, precisando tratar essa autoimagem de si. Porque às vezes o problema não está lá fora, o problema está aí. O problema está em você, é você que precisa se resolver. Você precisa se resolver. Você não se resolve, sabe? Você tem essa desconfiança, essa insegurança sua. Esse medo. Sabe, você sabe uma coisa que nos faz mais errar? O medo de errar. O medo de errar nos faz errar a todo momento. Então, sabe, irmão, hoje Deus está nos ensinando a dizer assim: o que você vê quando você se enxerga? Eu consigo ver duas coisas. Eu consigo ver um cara alguns anos atrás que nem sequer tinha um futuro. Que acordava às vezes numa calçada deitado porque tinha bebido a noite inteira. Falei, esse cara não ia chegar a lugar nenhum. E quando eu olho de novo, eu vejo o poder de Deus, a mão de Deus. Falei, Senhor, é o Senhor. Então eu vejo Deus em mim. Eu não vejo mais só o Marcel, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. O que você enxerga? Será que você não está enxergando ainda a mesma pessoa? Será que você ainda tem a mesma visão? A mesma visão? Não. Enquanto você tem a mesma visão, você ainda está preso mesmo no cenário. Você se fecha, você tem medo, você diz, não, eu tenho medo, sabe? Mas Deus tem algo para ti novo, olha, Deus quer que tu viva isso, Deus quer que você viva aquilo. Não, mas eu ainda estou com medo, sabe? Eu sofri tanto, eu passei por tanta coisa, só não sabe. E esse medo é que de vez em quando você acorda, ele bater na tua porta, dizendo, ei, hoje não vai dar certo. Ei, vai dar tudo errado. A quem tu vai dar ouvido, irmão? Pastor, e o que eu tenho que fazer? Repreender em alta voz. Deus te deu poder e autoria. Parece uma coisa loucura, mas é o que Deus me ensinou a fazer. Quantas vezes eu não cheguei diante do espelho e falei comigo mesmo, para disso, Marcelo, para com isso, para. Você está ficando doido. Então Davi também era um deles, porque Davi começa a falar com ele mesmo em Salmo, dizendo assim, por que está triste a minha alma? Davi era mais doido do que eu, porque eu falava com a minha imagem, Davi falava com a alma dele. Eu falava só com o meu reflexo no espelho. Davi falava com a alma, por que está triste a minha alma? Por que se abate diante de mim? Creio em Deus, porque ainda o louvarei. Irmão, tem momento que você não vai ter ninguém por perto para te dar uma palavra de fé. Vai ser necessário você mesmo usar a fé que você tem para alimentar a sua alma que está aí dentro. Você precisa dizer às vezes, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou amado por Deus. Você precisa dizer às vezes, Deus me escolheu.
Uma confiança aí precisa ser restaurada, irmão. Uma confiança aí, você precisa levantar sua cabeça. Você precisa saber o que te é de direito. Caleb e Josué sabiam, sabe por quê? Porque quando todo mundo estava desesperado com ele, ele falou, não, vamos subir, vamos pegar. Não, mas tem gigante. Falou, não, aquilo é nosso porque o Senhor nos deu. Quando você sabe que você é dono de algo, a forma como você anda naquele lugar é diferente. A forma como você se preocupa é diferente. Você não tem tanta preocupação porque você sabe que aquilo pertence a você. Glória a Deus. Eu estou falando de algo que Deus já te entregou. E você acha que não é seu. Ei, olhe para mim. A vitória é sua. Deus já te entregou. Não há barreiras, não há muralha, não há impedimento. Tentarão, mas não vão conseguir. Só se você abrir mão. Mas se você não abrir mão, ninguém consegue tomar aquilo que Deus te deu. Só se você desistir. E é isso, o trabalho do diabo é nos fazer isso, nos encher de medo, nos encher de insegurança, para que a gente venha o quê? Deixar de mão, para que a gente venha desistir, para que a gente venha, sabe, não acreditar. Mas se você não desistir, se você crer, se você não se entregar, irmão, tem muita gente hoje que está se entregando. Está se entregando. Eu falei isso esses dias, nós precisamos ser mais Jacó. Segurou o anjo e não soltou. Mesmo ferido. Quem já foi ferido aqui? E a vez tu parou porque, me feriram. Quem já foi decepcionado aqui? Aí tu desistiu porque já o quê? Jacó ferido, mas lutando. E não soltou quem? O anjo. E você às vezes sabe porque alguém falou alguma coisa, você já quer soltar tudo. Para com isso. Confie que foi Deus que te entregou isso. Amém? Glória a Deus. Confia nisso, irmão. Deus que entregou para você. Depende de você. A autoridade está contigo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir a quem? Ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. O que é resistir Satanás? Quando você entende essa expressão resistir, eu entendo uma batalha travada, sabe? É uma briga. Já brincou de cabo de guerra na tua infância já? Sim ou não? Que um puxava para puxar para o teu lado e você ficava resistindo. E o segredo era muito básico, né? E a gente aprendeu isso, não sei se você aprendeu, que não era botar força ao mesmo tempo para arrastar para o outro, era só resistir. E depois que eles já tinham colocado um pouco de força, aí era a nossa vez de puxar. Não era assim? Sim ou não? Eu nunca fiz, por isso que tu perdia. Porque tu queria botar força imediatamente. Aí você cansava também, o outro te arrastava. A gente resistia um pouco. Quando a gente via que o outro já tinha escorregando e caindo, ele falou, agora, arrasta. E não ficava um. Amém? Então a palavra resistir quer dizer que vai vir uma luta. Mas você tem que permanecer firme. E essa palavra resistir, muitas vezes a gente brigar com Satanás, falar com o diabo. O diabo está falando, a gente está replicando isso. Não. Como assim, pastor, falar com o diabo? Está amarrado, está repreendido. O diabo fala contigo todo dia. E às vezes tu fica calada ou calado. Esses pensamentos ruins, tu acha que é quem? É o Espírito Santo? Esses medos aí que está dentro de você, você acha que é Deus que está trazendo? Essas inseguranças aí, você acha que é Deus que está trazendo? Esse medo de cair, hein?
Novamente, a vez no poço que um dia tu já esteve. É o Espírito Santo que está trazendo? Jesus fala com Satanás em Mateus capítulo 4. O diabo começa a dizer assim: transforma isso, tu é filho de Deus. E ele começa a dizer assim: não, nem só de pão viverá o homem. Te lança-te daqui, não. Está escrito, ele está usando uma palavra como base. Amém, irmãos? Você precisa apoiar-se numa palavra, daquilo que Deus falou contigo, irmão. Qual é a promessa que Deus tem liberado sobre a tua vida? O que Deus falou quando te chamou? Não é que seria contigo todos os dias da tua vida, que não ia te deixar, não ia te abandonar. Vai ter situação que eu e você vamos estar tão desanimados, tão fracos, o capeta vai dizer assim: agora você não pode, você não consegue. Fala: não, eu vou poder sim, porque Ele está comigo em todo o tempo. Ele disse que vai estar comigo em todo o tempo. Amém, irmãos? Nós temos que usar a autoridade e o poder que o Senhor nos entregou. Há uma autoridade em você para fazer, há uma autoridade em você para, sabe, andar na direção, ir na direção. Em nome de Jesus. Vou repetir isso aqui porque está no meu coração essa palavra e não consegue sair. Qual é a visão que você está tendo diante do cenário? Quando você chega nessa casa, qual a visão que você tem? Quando você chega nesse emprego, nessa empresa, qual a visão que você tem quando você olha para ela? Isso aqui vai se tornar grande um dia, Senhor. Meu Deus do céu. Eu preciso imediatamente, sabe, Senhor, achar pessoas que possam me ajudar, porque o trabalho aqui vai ser grande. Qual é a tua visão, irmão? Pastor, você está falando o quê? Josué capítulo 1, versículo 3 e em diante. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés vos tenho dado, como prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto, livre até o grande rio, o rio Eufrates, de toda a terra dos herteus e a terra ao mar, e o grande poente do sol será o vosso. Em outras traduções está dizendo: aonde você enxergar, irmão, vai ser o teu limite. O limite seu é aonde você tem a visão para ir. Eu acho que eu só consigo aqui. Agora, se você visualiza que Deus te chamou para viver um tempo novo, um tempo diferente, para você glorificar o nome dEle aonde você for, você continua. Glória a Deus. Qual a visão que você tem daquilo que está diante de você? Davi, vou encerrar aqui agora. Todo mundo vendo um gigante, impossível de vencer. O Davi, o cara que não era tão alto, não, ele era grande, ele teve uma visão. Não. A visão não depende do lugar onde você está. A visão depende da confiança que você tem em Deus. A confiança que você tem em Deus. Davi não era um cara tão alto, mas baixinho. Ele olhou para o gigante e viu o quê? Um cara morto. Um cara tão grande que ele não conseguia errar a pedra. A ponto que ele declarou: ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar o teu corpo para os animais do campo comer. Quem tinha visão que Davi ia vencer ali, irmão? Quem acreditava em Davi ali? Fala para mim, quem acreditava em Davi? Os irmãos deles? O rei. Quem acreditava em Davi? Mas Davi acreditava em quem? E quando você acredita em Deus, Deus acredita em você. Talvez ninguém acredite em você aqui essa manhã. Talvez você é uma pessoa que está assim, sabe, triste, chorando, porque todo mundo que olha para a sua vida não acredita em você. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui hoje: Deus acredita em você. Tenha a visão, irmão. Deixa Deus te mostrar a visão. E acredita, por quê? Porque Deus acredita em ti. Se Deus está te mostrando a visão, que está dizendo: vai, filho, porque eu acredito em você. Eu já te dei o poder, a autoridade para você fazer isso. Amém, irmãos? Ninguém acreditava em Davi, eu tenho certeza, irmão.
Ninguém. Mas todo mundo depois começou o quê? Acreditar em Davi porque ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque Deus estava com ele. Vou fazer a última pergunta e eu prometo que essa é a última. Quem de você acredita que Deus está contigo? Então a resposta você sabe. Diga: eu vou conseguir. Amém, irmãos? Quem crê nisso, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos conseguir, irmão. Irmão, nós temos a vista e a visão. Só que você precisa escolher: ou você vive pelo que você vê, ou você vive pelo que você crê. Veja, mas não viva pelo que veja. Vive pela visão. O servo do homem de Deus chegou desesperado e disse: meu Senhor, estamos cercados, estamos mortos, vieram para nos matar, nos cercaram. O homem de Deus disse: não temas. Tem um que está aqui que é maior do que o que está com eles. Mas cadê? Aonde? Eu não estou vendo. Senhor, abre os olhos dele para ele ver. É o olho físico? Não. Os olhos físicos não, porque aquele homem estava vendo a multidão de soldados cercando, então ele não era cego. Mas se tratava da visão. Muitos dos senhores estão vendo, mas não estão tendo visão, irmão. Deus já colocou a bênção dentro de você e você não está enxergando. Deus já colocou, na verdade, o que você está passando, o deserto que você está passando, se você ter a visão, tu vai ver que esse é o caminho da tua vitória. Você não vai pedir mais Deus para tirar dele, não. Você vai: não, Senhor, eu não quero mais sair dele, de maneira alguma. Eu enxerguei aonde esse caminho vai me levar. Talvez muitos senhores estavam orando para Deus tirar você da situação. Agora você fala: não, Senhor, me deixa da situação, porque eu enxerguei o que a situação vai prover na minha vida. Há um propósito, irmão. Tem um propósito, irmão. E Deus vai revelar ele em nossa vida. Glória a Deus. Deus vai fazer acontecer. Aleluia. Como? Eu não sei, eu só sei que Deus vai fazer acontecer. E eu posso falar uma coisa para você. Eu já estou sentindo o que está acontecendo na vida de muitos aqui agora, em nome de Jesus.